a nossa Semana Santa. Esse gesto que faremos de Jesus entrando com os ramos significa também a nossa entrada junto com Jesus para viver santamente essa Semana Santa. Que nós possamos colher os frutos que Deus nos vai conceder nessa semana que os antigos diziam, mas que a gente também precisa manter essa semana maior. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje aqui nos reunimos e iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos do nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, santificai esses ramos com a vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos cantar mais um refrão, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: Por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: O Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes tinha dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: Por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus.
Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheio de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras desse santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o dia de hoje marca para nós, né, o início da nossa Semana Santa. E com esse evangelho aqui proclamado, ele nos ensina uma coisa muito interessante, eu diria muitas coisas interessantes, que talvez nós, em primeiro momento, que somos cristãos, eu como sacerdote, devemos viver. Uma grande lição que Jesus nos deixa primeiramente da obediência. A obediência a Deus, a obediência à cruz. Nós vamos ouvir depois a narração lá na igreja de Jesus que se prepara para a sua morte. Jesus é o novo Adão. Jesus é aquele que diz sim a Deus, diferente de Adão. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar. A obediência a Deus. Por que eu falo isso? Isso pode parecer uma coisa tão simplória para nós, né? Mas no mundo que nós estamos hoje, né, é muito fácil a gente desobedecer a Deus. A gente se desviar daquilo que Deus pede de nós, né? Quantas coisas a gente deixa de fazer para a igreja, porque às vezes o mundo, né, nos leva a pensar diferente, né? As mínimas coisas, desde um passeio, né? Pensem em vocês, não que eu estou condenando de maneira alguma, cada um siga a sua vida do jeito que quiser. Estou dizendo nós que somos cristãos, mas quantas pessoas que vão pegar, por exemplo, essa Semana Santa para ir numa praia, né? Para poder aí, de repente, não que vá numa praia seja ruim, mas que participe lá da Semana Santa, né? Mas às vezes pegar esses dias que são, o próprio nome diz Semana Santa, para poder perder tempo, né? E assim por diante. Então essa é a primeira lição. A segunda e última que eu penso, tem mais com certeza, é exatamente Jesus, que sendo rei, né? Sendo rei, o povo o aclamou como rei, nós vamos fazer isso com muito carinho, com muito amor, né? Jesus é o nosso rei, então se ele é o nosso rei, o rei é aquele que dita, né? Aquele que manda. E se Jesus é o nosso rei, nós devemos obedecê-lo. Obedecê-lo em que sentido? Exatamente nesse gesto tão bonito que ele fez. Naquela época, para vocês terem ideia, né, o jumento era um animal de baixo custo, né? Então só os pobres, eles tinham acesso, eles podiam comprar. E entrar num jumento simbolizava que você era pobre, simbolizava, por exemplo, às vezes a gente tem esse costume, aquele carro lá, não vou mencionar por respeito, aquele carro é de pobre, não é assim? Então, na época de Jesus também tinha isso. Tanto é que vocês, para muitos ali, Nazaré era uma cidade insignificante. Nazaré nem constava no mapa. E a gente para pensar como que alguém, sendo tão grande, que poderia ter vindo neste mundo de uma maneira tão ilustre, de uma maneira tão triunfal, né? Rodeado de empregados, rodeado de ouro, não, resolve nascer, resolve entrar numa cidade montado num jumento. Ou seja, Jesus, ele derrubou a arrogância. Então esse é um outro ensinamento para nós. No mundo em que as pessoas estão cada vez mais querendo ser grandes, né, ser famosas, ter muitos likes, muitos seguidores, né, através das redes sociais, Jesus não. Jesus, ele quer o nosso coração. Ele mostra para nós que tudo isso não passa de arrogância, né? Então, que a gente possa imitar nesta manhã de hoje a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. E também, eu falei duas coisas, mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, que vocês notaram, aqui diz que eles, bem no final, né?
todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Que dia que a gente lembra isso? Quem lembra? Paz no céu e glória nas alturas. Os anjos, né? Os anjos que estavam ali quando Jesus nasce, né? Então exatamente eles reconhecem ali o menino Deus, o menino Rei. Portanto, meus irmãos, vamos então agora iniciar a nossa procissão. É muito importante que a gente manifeste a nossa fé, né? Muitas vezes nós vemos nossos irmãos evangélicos de uma maneira tão bonita, né? Saindo com a Bíblia debaixo do braço, batendo de porta em porta. A gente vê nossos irmãos evangélicos saindo em missão. Então nós também aqui temos a oportunidade de mostrarmos a nossa fé, mostrarmos que nós temos orgulho da religião que temos, mostrar que temos orgulho de ser católicos, não para de maneira alguma afrontar ninguém, de maneira alguma. Temos que respeitar o segmento religioso de cada um, mas a gente mostra que a gente ama Jesus, que a gente é gostoso ser católico. Então eu convido vocês, quem souber cantar, eu não sei cantar, mas quem sabe, ótimo, né? Me ajuda. Vamos cantar aquele Hosana aí com muita alegria, balançar os ramos, então fazer uma festa para Cristo, como também aconteceu lá no passado, aquele povo dizendo: nós amamos Jesus, Hosana Rei, Hosana Rá, tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Vamos todos cantando com alegria. Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá. Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Santo, Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é o seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, aos que vem salvar. Hosana, Hosana Rei, Hosana. Glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá. Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá. Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, é o glorificador, é o Hosana nas alturas. É o Salvador, canta seu nome, canta seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Deus salva. De coração para Jesus. Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá. De novo. Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá. Hosana Rei, Hosana Rá. Nós vimos no Evangelho que os discípulos se agarraram e nós também. Quantas
vezes estamos com o nosso rumo amarrado, por assim dizer, e não queremos seguir Jesus. Vamos parar. Todo mundo. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Ao nosso Deus. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Deus. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Filho e Santo, rogai a Deus sempre, para agora e sempre. Amém. É o Santo de Israel, é o Filho de Davi. Santo é o seu nome e é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei. Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cheio de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tá?
Viva Jesus Cristo, Rei do Universo! Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar a gênero humano um exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos hoje pelo 7º dia de Luna Maria do Prado. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bufetões e cusparada. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador e por isso não deixei-me abater o ânimo. Conversei o rosto impassível como uma pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor.
transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome aos irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo
e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graça e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós. Pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Fazei isto em memória de mim. A seguir, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem entregue. Todavia a mão de quem vai me entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros: qual dele havia de fazer tal coisa? Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado maior. Jesus, porém, lhe disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficaste comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também confio o reino. Vós havereis de comer e beber na minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas Simão disse:
Sim, eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conheces. Eles responderam: Jesus, porém, respondeu: Quando vós envieis sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada. Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola e que não tiver espada, venda um manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão as tuas espadas. Jesus saiu como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. O discípulo acompanhava. Chegaram a um lugar, Jesus lhe disse: Orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelho começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe o anjo do céu que o confortava, tomando de angústia. Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gota de sangue que caíram no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto do discípulo e encontrou-o dormindo. E tanta tristeza, e perguntou: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou a multidão na frente. Vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com espada? Um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta! E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse ao sumo sacerdote, ao chefe dos guardas do templo, dos anciões que tinham vindo prender: Vós saís com espadas e paus como eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram conduzindo à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou e bem lhe disse: Este aqui também está com ele? Mas Pedro negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles? Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passando mais ou menos uma hora, e outro insistia: Certamente este aqui também estava com ele, porque é Galileu. Mas Pedro respondeu:
homem, não sei o que está Não sei dizendo. o que está dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou a olhar para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus, espancavam, nos cobriam o seu rosto e lhe diziam: profetiza quem foi que te bateu? O insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciões do povo, o sumo sacerdote e os mestres da lei reuniram e se conselham, levaram Jesus ao tribunal deles e diziam: Se és o Cristo, diz-o. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis, e se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos ouvimos de sua própria boca. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser o rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu recarada: Tu dizes. Então Pilatos diz ao sumo sacerdote e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é Galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém. Naqueles dias, Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo, já ouvirá falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. O sumo sacerdote e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naqueles dias, Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes não era inimigo. Então Pilatos convocou o sumo sacerdote, o chefe e os povos. E ele disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse o agitador do povo? Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes que me acusares. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele não fez para merecer morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucificam, crucificam. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça morrer. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava sempre mais.
Então Pilato decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levaram Jesus, pegaram os servos de Simão de Cirene, que voltavam do campo, e puseram-lhe a cruz para carregá-lo. Atrás de Jesus seguia a uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhos de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores, para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio e repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-nos a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e dizia: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados insultavam, dizendo: Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar, a cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito, gritou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O oficial do exército romano viu o que acontecerá e glorificou a Deus, dizendo: Ajoelhemos. Levantemos. O oficial do exército romano viu o que acontecerá e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir vieram, viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos conheciam Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando. Essas coisas aí
Havia um homem como Judas chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão, nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa, é o sábado, já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus foram com José para ver o túmulo e o corpo de Jesus. Ali foram colocados, depois voltaram para casa, prepararam perfume em bálsamo, e no sábado elas descansaram conforme ordenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, podem sentar. Certamente, se nós pegarmos essa passagem do Evangelho da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, teríamos muitos elementos para nos enriquecermos espiritualmente. Mas eu gostaria de citar apenas alguns que verdadeiramente nos ajudam a iniciarmos essa semana, uma chamada Santa, uma semana que deve ser exclusivamente para Deus. Não devemos, em hipótese alguma, substituir essa semana por outras coisas que sejam menos importantes, salvo alguma coisa de doença e assim por diante. Portanto, nesse aspecto é muito interessante a gente pensar que é um tempo que Deus manifesta a sua graça. Como nós ouvimos no início lá, no caminho, por 40 dias nós nos preparamos através dos exercícios quaresmais. E agora, com o dia de hoje, nós iniciamos a Semana Santa, cada dia celebrando algo diferente, algo enriquecedor. Penso que alguns elementos dessa narração me chamam a atenção. A primeira delas é exatamente quando Jesus ele fala exatamente uma frase aqui que a gente vai perceber mais à frente, que os discípulos ainda levaram um bom tempo para poder entender qual era a lógica de Jesus, qual que era, digamos assim, a importância do porquê ele deu a sua vida por nós na cruz. Quando ele fala assim: os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e aquele que serve. Então Jesus ele já dá a entender da mesma maneira que nós ouvíamos lá no primeiro Evangelho de abaixo, que ele veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Foi aquele que abaixou-se e fez um gesto que era propriamente de escravos, lavar os pés dos seus discípulos, para derrubar da arrogância. Diante dele estavam lá fariseus, mestres da lei, uma soberba enorme, e podemos dizer até o rei Herodes era uma pessoa rancorosa, ruim, segundo a genealogia de Herodes, ou a sucessão. Os reis Herodes, eles foram muito cruéis, porque foram vários Herodes, e um dos Herodes chegou a mandar matar 2 de seus próprios filhos, com medo do poder, com medo de seus filhos subirem ao trono. Então vocês imaginem, fazer o mal para Jesus foi uma coisa muito pequena para ele. E Jesus então, ele se despe ali na cruz, não somente das suas roupas, mas se despe também de toda a arrogância, de todo o poder que tinha naquele mundo. Ele, sendo rei, se fez pequeno. Sendo rei, ensina os seus discípulos a fazerem o mesmo.
Só que mais para frente a gente nota uma coisa muito interessante aqui, né? Aparece aqui uma figura muito conhecida por nós, que às vezes, né, embora não seja aprovado pela igreja isso, mas as crianças, né, costumam, por exemplo, malhar o Judas, né? Isso aí não é coisa, evidentemente, que foi a igreja que inventou, né? Isso é coisa pagã, né? Mas a gente às vezes pensa assim: será que Judas foi para o céu? Judas foi para o inferno? Não sabemos, né? É uma resposta que eu não tenho para vocês, porque a gente está diante de alguém de infinita misericórdia. A gente está diante de alguém ali que era Deus, né? Então, a palavra diz que arrependei-vos e crede no Evangelho, ou convertei-vos e crede no Evangelho. Se nós analisarmos friamente, Judas se arrependeu. O único erro ele foi tirar a própria vida. Então, é uma pergunta que até hoje a igreja nunca respondeu e nunca vai responder, porque não cabe a nós dizermos quem vai ou não para o céu, quem está salvo ou não. Cabe a nós fazermos a nossa parte, que é cultivarmos o amor. É exatamente isso que acontece aqui, o contrário. Eu penso que Jesus ficou muito decepcionado, né? Primeiro, Pedro, juntamente com os seus discípulos ali, os seus amigos, pega uma espada e corta a orelha do soldado, né? Possivelmente Jesus deve ter pensado, eles têm ainda um longo caminho para entender, né, o que é o amor. Eles têm um longo caminho ainda para entender o que é o serviço, né, o que é ser cristão de verdade, o que é ser meu seguidor, né? Então eu penso que cada um de nós também, às vezes, temos essa oportunidade, né, de ferir o outro, não somente com armas, né, não letais, mas às vezes a gente fere o outro com palavras, né? Mostra que ainda como Pedro, como os discípulos, nós ainda temos um longo caminho a percorrer para entendermos o que é o amor. A sociedade precisa do nosso testemunho. É muito triste quando a gente vê, e me atrevo a dizer isso, não tenho medo, dentro das comunidades cristãs, quando o padre afasta um fiel, porque tem um cargo, esse fiel, isso eu estou falando baseado em coisas desse ano, não estou dizendo daqui, estou dizendo aqui na paróquia, teve agentes pastorais aqui que eu pedi para sair e simplesmente não me dão um bom dia, né? Não me dão um bom dia, não me dão um boa noite. A gente vê, são pessoas presas ao poder, pessoas que ainda não entenderam isso que Jesus pediu, né? Então, a gente vê, se lá com os apóstolos, né, existiram pessoas que eram assim, que viraram no meio de nós, né, até padres, até bispos, né? Nós muitas vezes somos muito presos ainda a sermos mais, a queremos ter mais, né, ao ser, ao ter e assim por diante. Então, isso é muito perigoso, porque nós percebemos ainda que a lógica do Evangelho, ou melhor, essa vontade de Jesus, que o amor penetre nos nossos corações, ainda está muito longe de acontecer, né? E dentro das nossas comunidades cristãs não é diferente. Depois, mais para frente, é muito interessante, né, já num dado momento aqui que me chama a atenção, até saudoso Dom Paulo, uma vez nos falava sobre isso ao clero, que vocês notem, se eu não me engano, é apenas Lucas que menciona isso, que quando Pedro nega Jesus, né, um galo canta. Aquele galo simboliza, né, um despertar. Na psicologia, né, existe, todos nós temos o chamado gatilho de memória. O que é o gatilho de memória? Quando você vê uma imagem, quando você ouve um som, né, aquilo te faz lembrar coisas ruins da tua vida, e mim também, ou coisas boas. Então Pedro, automaticamente, naquele momento em que ele escutou o galo cantar, o gatilho de memória do seu subconsciente foi acionado, e ele lembrou o que o mestre havia falado que ele ia negar. O que quer dizer isso? Muitas vezes, ou simboliza a nossa fé, que muitas vezes é tímida, aquela fé só de palavras, aquela fé que quando Deus coloca uma situação, uma doença no nosso dia a dia, coloca um desemprego, uma falta de dinheiro, uma aprovação, a gente logo abandona Jesus, a gente diz assim,
Por que Deus fez isso comigo? Que Deus é esse que me pune? Que Deus é esse que não olha para mim? Da mesma maneira que Pedro. Pedro está diante de uma situação que ele fala da boca para fora. Eu sou capaz de entregar tudo, né? Dar a vida por ti. E Jesus, debochadamente, podemos dizer assim, ele disse: darás a vida por mim? Eu te digo que o galo, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E vejam exatamente isso que acontece. Mas eu gostaria de me prender não tanto na negação de Pedro, mas nessa atitude linda que eu vou explicar para vocês de Jesus. Diz aqui que nesse momento, quando Pedro ainda está falando, o galo cantou. Então, prestem bem atenção, o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. O que é amargamente? É quando a gente, por exemplo, perde um parente, a gente desaba, a gente chora com gosto, com tristeza. Por que ele chora? Dom Paulo, saudoso Dom Paulo, nos explicava. Quando ele se depara com aquele jovem rico, ele fita o olhar nos olhos daquele jovem e mostra o amor, mostra o carinho. Então, segundo Dom Paulo nos explicava, esse mesmo olhar, ele olhou para Pedro. E sabe o que ele quis dizer com aquele olhar? Né? Vocês estão olhando para mim, prestando atenção. O olhar comunica, né? O olhar, muitas vezes na psicologia, né? O olhar transmite falsidade, o olhar transmite raiva, o olhar transmite sono. Então, segundo Dom Paulo, na hora que ele olhou para Pedro, vejam que espetacular isso. Ele olha para Pedro e com um olhar ele diz assim: eu não levo em conta nada do que você está fazendo. A nossa amizade continua a mesma. Eu te amo do mesmo jeito. Tanto é que Jesus deu prova disso, que quando ele chega para Pedro e diz assim: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O que Jesus mostra com a sua fidelidade, da sua amizade? Diz para Pedro: a partir de hoje você é chefe da igreja, você vai comandar os apóstolos. Então vejam, meus irmãos, quem de nós tem essa coragem? Muitas vezes alguém faz o mal para a gente, eu não quero olhar nunca mais na cara dessa pessoa. Eu só perdoo se ele vem atrás de mim. Jesus não. Jesus foi a maior expressão de amor no meio de nós. Foi capaz de olhar para Pedro com o seu olhar. Ele não precisou falar nada, porque possivelmente se tivesse uma distância um pouco grande, né, longa, melhor. Mas aquele olhar que ele entendeu, ele continua a me amar, ele continua a ser meu amigo, né, e assim por diante. E por fim, penso eu, né, eu sempre fiquei maravilhado, né, com essa, digamos assim, essa quietude de Jesus, esse silêncio. Porque nos tribunais, né, a gente ouve lá nos tribunais de dizer assim: tudo que você for falar será usado contra você. E também, né, a pessoa tem o direito de permanecer calado. E Jesus permanece calado por quê? Porque ele é inocente, né? Se nós analisarmos, Jesus é Deus. Jesus era muito inteligente. Então ele tinha todos os argumentos do mundo, ele não precisava de advogado, né? Ele mesmo tinha dito: se eu precisar, eu peço ao meu Pai do céu, ele enviará os anjos para combater, né, o seu exército. Mas não, Jesus nunca ficou preso ao seu poder de Filho de Deus. Pelo contrário, ele se calou. Ele tinha argumentos suficientes, ele era inteligentíssimo, ele podia derrubar ali todos os argumentos que estavam ao seu redor, mas não, ele quis permanecer calado como um cordeiro, né? O cordeiro, segundo os especialistas, né, que lidam com veterinário e assim por diante, diz que o cordeiro ele não emite nem um mugido ao ser morto, né? ao ser ali, digamos, assassinado, né? Como a gente fala. Então, a gente nota uma coisa muito interessante. Então, Jesus, da mesma maneira que ele falou que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, realmente ele morreu como um cordeiro, né? Sem
abrir a boca. Por quê? Isso tem um sentido muito profundo. A gente vê que quem é inocente, né, pode até não se defender, pode até não abrir a boca, mas no tempo, depois, ele mostra realmente a verdade, né? É muito interessante isso a gente vê no dia a dia. Quantas pessoas, claro que infelizmente no nosso Brasil ainda muitas pessoas são condenadas inocentemente, mas passados muitos anos, né, sempre vem à tona a veracidade dos fatos, e quem é culpado e quem realmente é inocente. E nós, Senhor Jesus Cristo, então, quase que associando, né, a sua vida a todos esses inocentes que são condenados no mundo de hoje, né, a todas as pessoas que não têm advogado, que muitas vezes vão para as cadeias, né, inocentemente. Jesus também quis também ser um deles, né? E portanto, meus irmãos, eu penso que tudo isso, né, nós vamos meditar muito bem, muito mais no tríduo pascal. Então eu gostaria até de gastar um pouquinho do meu tempo para explicar para vocês, as crianças da catequese, porque sabem que estudaram, né, aprofundaram o que é o tríduo pascal ao longo desses dias, mas nem todos nós sabemos. A gente fala tríduo, a gente já lembra de 3, né? Então é exatamente isso. Hoje nós estamos abrindo a Semana Santa. A missa de Ramos é quando começa a Semana Santa. Então, segunda-feira santa, terça-feira santa, quarta-feira santa. Quinta-feira nós iniciamos o tríduo pascal. O que é o tríduo pascal? São 3 celebrações que antecedem a Páscoa. Então eu falo para vocês, é muito importante que quem puder participar de todas as celebrações do tríduo pascal. A primeira será a quinta-feira, onde Jesus institui a Eucaristia, dando-nos o seu próprio corpo e o seu próprio sangue como bebida, como comida e bebida, para nos alimentar, para nos fortalecer, e também, né, ele lava os pés dos seus discípulos. Para vocês terem uma ideia, antes do Concílio Vaticano II, o lava-pés era um dos sacramentos, né? Depois da Igreja, com todos os seus estudos, né, deixou como apenas ser um sinal, né, como ali para a nossa reflexão, aí ficando 7 sacramentos como nós conhecemos. Então, essa é a primeira celebração, a missa da instituição da Eucaristia e missa e lava-pés, né? Muitas vezes fala missa do lava-pés, não está errado, mas também não podemos esquecer que foi o dia em que Jesus instituiu a Eucaristia, celebrou a sua primeira e única missa da sua vida. Segundo dia, que é mais conhecido, que nos chama a atenção um aspecto depois, nós vamos ter a celebração da adoração da cruz. A adoração é apenas um termo, né, para dizer que quando a gente beija a cruz, é como se nós beijássemos o próprio Cristo que está ali representado. Todo mundo sabe, todo católico sabe que ali é apenas um gesto, né, uma imagem, mas nós, ao beijarmos no dia da sexta-feira da paixão aquela cruz, nós estamos dizendo que nós beijamos o próprio Cristo chagado, que deu a sua vida por nós. Então, normalmente, né, porque eu quero chamar a atenção nesse aspecto de vocês, normalmente, graças a Deus, as igrejas elas lotam, né, na sexta-feira da paixão, lotam mesmo. Muita gente, por comoção ao sofrimento de Jesus para conosco, comoção por tudo aquilo que ele sofreu na cruz, né? Então as pessoas vêm, né, em quantidade, bastante quantidade. Só que eu chamo a atenção para vocês, é muito importante que nós participemos da Sexta-feira Santa, né? Com bastante gente, mas no sábado, que é a vigília pascal, o mesmo povo esteja presente. Por quê? Nós vamos meditar, vamos rezar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que não podemos, em hipótese alguma, deixar de celebrar a vitória de Jesus sobre a cruz. Aí sim, esse é o terceiro dia, que é chamado a mãe de todas as vigílias, da vigília pascal, onde vocês vão notar que o padre que vai celebrar, ele vai entrar com a igreja toda apagada, e entra aquela vela grande, que chama-se pascal, representando Jesus, que entra no túmulo, na escuridão, e dissipa as cegueiras. Aí a gente pode falar assim,
Com a fé, nós conseguimos enxergar melhor. Com a fé, nós conseguimos, às vezes, ver o que não parece claro, né? E assim por diante. Quando a gente liga a luz, a gente percebe, né, o ambiente ao nosso redor. Pode ver que o ladrão, quando ele vem à espreita, ele quer roubar a casa, ele vem no escuro, né? Para não ser visto. E Jesus é esse que dissipa o perigo, dissipa a cegueira do nosso coração. Então, a terceira e última celebração do Tríduo Pascal é da vigília. Então é muito importante que vocês estejam presentes também nessa vigília, porque é onde a gente vai celebrar, a gente vai cantar, vai proclamar a Páscoa. Tem um canto após o Tríduo Pascal chegar aqui na frente, chamado Proclamação da Páscoa. É onde o padre, que representa a figura de Cristo, ele proclama, ele anuncia alegremente para toda a comunidade cristã: Jesus ressuscitou, Jesus não ficou preso no túmulo. Aí sim, depois aí concluindo, né, digamos assim, com chave de ouro, a gente tem o dia da Páscoa. É onde a gente lembra, celebra a oportunidade que as mulheres tiveram de ver Jesus ressuscitado. Então, a vigília é onde a gente contempla a ressurreição, e no dia de Páscoa, então, a oportunidade que os discípulos puderam ver com os próprios olhos que Jesus realmente tinha vencido a morte, né? Então, é muito importante. Quinta-feira, sexta-feira e sábado, que são esses 3 dias do Tríduo Pascal. Então, eu convido vocês a participarem ativamente. Cada celebração é única, tem seus elementos, né? Vocês diziam a comunidade São Judas. Tudo na Igreja Católica tem um sentido. Desde esses ramos que estão expostos aqui, até esses símbolos, né? Então, tudo tem um sentido para o quê? Para um aprofundamento da nossa fé. Eu acredito que só existe a nossa religião que tem essa riqueza espiritual, riqueza de símbolos, riqueza de conteúdo, riqueza teológica. Então, é muito importante que vocês possam, quem pode, participar de todos os dias do Tríduo Pascal, né? Lembrando que na quinta-feira santa a gente pede a oração de todos vocês, onde nós, os padres, né, todos os padres vão até a catedral, né, todos os padres do mundo, né, do mundo inteiro, vão até as catedrais e diante do seu bispo prometem novamente tudo de novo, aquelas promessas que fizemos no dia da nossa ordenação. Então, obediência, respeito pelos sucessores de Pedro diante do seu bispo. Então, é muito importante que vocês, na quinta-feira de manhã, ofereçam pelo menos uma Ave Maria pelo clero, né? Nós vamos estar por volta das 10 horas na Catedral Diocesana, junto com o Dr. Luiz, nossos padres, renovando também as nossas promessas sacerdotais e também participando da bênção do Santo dos Óleos, esses óleos que vocês recebem aí no batismo, recebem na unção dos enfermos, também na crisma, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu tenho nesta manhã para todos vocês. Desejo que todos possam aproveitar ricamente. Às vezes nem todos, né? Eu sei que vocês trabalham, a maioria estuda, nem todos têm a oportunidade de fazer um retiro espiritual. A Semana Santa é esse retiro oferecido, esse presente de Deus para todos vocês. Então, não deixemos, como diz o Salmo, a palavra, melhor, a graça de Deus passar em vão. Não fechei hoje o vosso coração com memorias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dono de Deus e filhos dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos ao nosso Deus nossos pedidos. Invoquemos a bondade de Deus, que se
se revelou em Jesus Cristo, manifestando a força libertadora do seu plano de amor e esperança em nossa vida, rezemos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Salvai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja de Deus, que segue o seu Senhor no caminho da cruz, para que ela ajude a humanidade a se aproximar da cruz, da paixão, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós vos pedimos. Fazei, Senhor, com que a campanha da fraternidade reacenda em nós a consciência da missão de cultivar e guardar a criação, no cuidado e no respeito à vida, nós vos pedimos. Suscitai, Senhor, em todos nós a generosidade e a partilha concreta através da coleta nacional da solidariedade que iremos realizar hoje em nosso ofertório. Nós vos pedimos. Tudo isso nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Só gostaria de fazer a menção a esse comentário, a melhor essa oração. Hoje o ofertório é destinado para a coleta da evangelização. O que é essa coleta? É uma parcela daquilo que nós temos, que nós doamos, que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil destina para obras, as obras que a CNBB julga necessárias, especialmente da campanha da fraternidade. Você vê que nós ouvimos falar da ecologia, do cuidado com o planeta. Então, certamente a CNBB tem seus órgãos aí, que vai ser destinado a essa coleta. Então, aqueles que puderem ajudar generosamente, então que Deus possa derramar com largueza nos seus corações a oferta que vocês fazem no dia de hoje. Assim seja. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos levam ao novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos com chuva torrente, no fecundas o chão desta vida, e abriga uma nova semente. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, que é Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por esse único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, digno e justo é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente e dignoso sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos, em alegre celebração, cantando a nossa voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, nós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois esses dons derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejam reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro Luiz, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Confiamos hoje o sétimo dia da jovem Luna Maria do Prado
e todos que partiram desta vida, acolher junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes ao Senhor a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, ó Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança, a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não deis nossos pecados, mas da fé que anima a vossa igreja, dai segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vosso é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz, Senhor, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, a que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem.
E ninguém me louvou.
Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho nos desse esperar que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de eu rezar a Salve Maria, eu gostaria de convidar aqui a Maitê, vir aqui na frente. Maitê, para quem não conhece, é uma de nossas coroinhas, né? Me sinto muito feliz dela estar aqui hoje, porque a Maitê, né, eu diria para vocês, ela foi aquela ovelha que Jesus deixou às 99 para ir ao encontro dela, né? Estou até emocionado. E ela estava hospitalizada, estava em estado até grave, e graças a Deus a oração de vocês, eu coloquei também o nome dela na quaresma com o Frei Gilson, e graças ao bom Deus, né, ela está aqui conosco. Uma salva de palmas para ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou dar um abraço aqui no Padre. Bem-vindo novamente ao time de Jesus. Família da Luna, né? Que Deus possa dar força, né, a vocês nesse momento tão triste. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Avisos. Que já é uma vizinha final hoje, você faz aqui. Então, lembrando que amanhã a Via Sacra aqui na igreja será às 7h30 da noite, nas ruas, tá bom? Então vem aqui na igreja às 7h30 e vamos sair para as ruas a Via Sacra, tá bom? Terça-feira, ofício das trevas, 7h30 da noite também. Quarta-feira, procissão do encontro às 7 horas na matriz da paróquia São Benedito, tá bom? 7 horas da noite lá. Quinta-feira, a missa aqui, tá? Do Tríduo Pascal, tá? A missa da Peste, do Tríduo Pascal. Então, 7h30 da noite, tá? Vem participar, é muito importante. Essa missa não se encerra nesse dia, tá? Ela começa quinta-feira, ela vai encerrar mesmo no sabadão, tá? Então, vem participar. É um momento maravilhoso esse Tríduo Pascal aqui, tá? Então, 7h30 da noite, quinta-feira, Santa Missa aqui. Sexta-feira, às 3 horas da tarde também aqui, a adoração é Santa Cruz, tá? Vem também esse momento maravilhoso com a gente aqui. E depois, à noite, né, acabando aqui a adoração Santa Cruz, à noite nós nos encontraremos na paróquia. Vai ter procissão lá às 7 horas, né, Padre? Na paróquia, né? Vamos procissão também lá na paróquia também depois, né, com
imagem de Jesus morto, né? Das cruzes, e vamos também lá participar também. Nós vamos às 3 horas daqui e depois nós vamos ao encontro lá às 7 horas da noite. Sábado, a missa aqui será 7 horas da noite, a missa do Fogo Novo da Ressurreição. Então venha participar com a gente, tá bom? Teremos vela para vender aqui na comunidade a R$1, tá? Teremos vela para vender. Vem um pouquinho antes, então, umas 7 e pouco, já chega aqui já está aberta a igreja. Adquire sua 6 e pouco. Isso é 7 horas, né? Eu vou fodendo aqui. 6 e pouco chega um pouquinho mais cedo, tá? Talvez vocês estão atentos, né? Vem mais cedo e aí adquire suas velas, tá? Para fazer aquela missa maravilhosa, linda, maravilhosa, tá bom? Então, e depois da missa hoje temos venda de salgados, tá? Verduras e tem venda de doces também, refrigerantes. E tem mandioca. Ano passado não deu nem conta a mandioca, né? Agora é conseguir mais mandioca. Tá lavadinho, tá limpinho já. Só pôr na panela cozinhar. Mandioca amarela, tá? Só pôr e cozinhar ela. É R$5 a mandioca, isso aqui de 1 quilo, tá lavadinho já. Tá? E acharam aqui na comunidade ontem um cartão de crédito aqui, ó. O nome Gislaine Ferreira. Tá aí? Aí tá aqui o cartãozinho aqui, ó. Tá bom? Vou pegar aqui depois e depois isso, tá bom? Então tá aqui então, nós guardamos. E temos aqui em mãos também já um binguinho que é em prol a Romaria dos Coroinhas, tá? Esse binguinho aqui são 2 cartelinhas por R$3, cujo primeiro prêmio será R$100 e segundo prêmio será uma panela de pressão, tá? No dia 3/5, tá? 3 de maio, vai ser feito aqui na comunidade às 7 horas da noite, é um sábado, tá bom? Vem participar e outra noite da fogaça da Dona Bit, hein? Ó, a melhor fogaça do país, tá? Tá aqui na comunidade de São Brás. Então, já venha participar com a gente aqui na quermesse, tá? E ajudando a Romaria dos Coroinhas, tá bom, gente? Ajude mesmo, nós estaremos aqui ajudando também, tá joia? E temos 2 rifas. Uma rifa que é do quadro da misericórdia, que nossa festa da misericórdia está se aproximando, tá? Domingo que vem é a Páscoa, o outro domingo é a festa da misericórdia, sempre assim, a festa da misericórdia é celebrada um domingo depois da Páscoa. E nós teremos aqui na comunidade o dia todo um evento aqui na comunidade de oração, louvor, pregação, confissão e a Santa Missa. Então você vem de manhã já com a gente, tá? Participar, ter um encontro com Jesus na misericórdia de Deus. A gente fala misericórdia, mas você tem que ter um encontro com Deus. E nesse dia Deus quer encontrar com você. Então venha de manhã, já 8 horas da manhã, com a gente aqui. Momento lindo, maravilhoso, com pregação. Tem um almoço, fizemos baratinho o almoço, tá? Para você segurar você para comer aqui mesmo, precisar para casa. R$15 o almoço. Com esse custo, né? Não é gastar, vai gastar de volta. Então, não vai ganhar no canal com isso. Então levamos só por esse custo mesmo, para nós ficar junto aqui mesmo, almoçar junto. Estrogonofe, tá bom, gente? Melhor cozinheiro da região que está fazendo para a gente, tá? Então vem com a gente aqui, participe conosco. E nesse dia a missa não será às 10, será à tarde, 3h30 da tarde, tá bom? Então vem com a gente, confissão também vai ter antes da missa, depois do almoço, vai ter confissão. Então venha o padre para atender a confissão até na hora da missa. Então vem, vai ter muito de maravilhoso para você tudo. E nesse dia a gente ganha indulgência plenária também, tá? Então vem participar com a gente. E temos nossa rifa então do quadro a R$2, que será sorteado nesse dia, um quadro grandão de Jesus misericordioso. Então, se você quer adquirir, está na saída do Santos, né, lá, tá? É do dízimo, tá do dízimo, tá, se quiser ver lá qual o quadro, então nesse dia será sorteado e o quadro abençoado também. Se você tem alguma imagem de Jesus misericordioso na sua casa, uma camiseta, uma medalha, ou um quadro, traz também nesse dia, vai ser abençoado também na hora da missa, tá bom? E temos a outra rifa, que é um show de prêmios no Dia das Mães. Ele está aqui não? Não vou lembrar de cor as premiação, tá? Mas eu lembro algumas coisas. É um liquidificador, é a batedeira, a sanduicheira, é um jogo de taça de 8 peças, um jogo de taça de 6 peças, é aquelas mob, acho que estou falando tudo já. Aí temos também eu não vou lembrar mais. Coisa assim. Vai ser o edredom, né?
3 peças. É muita coisa, é 10 prêmios. Por R$5 você concorre a 10 prêmios de Dia das Mães. Essa tinha a missa primeiro do Dia das Mães. Então ajuda a comunidade também e você concorre a 10 prêmios. Se você ganha um prêmio, como concorrer ao resto, vai também, volta para a ONU de novo, tá ali. Então você tem chance de ganhar outros 9 ainda, que é sorteando, tá bom? É 10 prêmios. Por R$5 você adquire com a gente. Temos a venda aqui embaixo também, aqui no caixa, depois os carnezinhos também, tá bom? Tá, tem convite do almoço para vender também a R$15 o estrogonofe, caso você quiser adquirir também já, você adquire também já, tá bom? Deus abençoe vocês tudo e boa Semana Santa para nós todos, tá bom? Deus abençoe vocês aí. Obrigado, Padre. Gostaria também de registrar a presença do Senhor José, que também estava no hospital, está aí no meio de nós, né? Aí levantar a mão, por favor. O Senhor José, pai do Lucas, isso, olha, Deus abençoe, a salva de palmas para ele também. A gente conhece a Catarina, o seu Zezinho, sim, é o que faz a limpeza para nós aqui da igreja, a Dona Néia também, isso que deixa a igreja limpinha para nós aqui. Então é muito gratificante, né? Muitos anos, né? Veio aqui, limpar só esse, cedinho da manhã, limpa, agora tudo limpinho, tudo bonitinho, para a gente cheirosinho, graças a essas pessoas maravilhosas que Deus coloca na nossa vida, na comunidade aqui. Então sempre vou colocar na nossa oração também a vida da família da Catarina, do Zezinho, do Lucas, tá? Sempre coloco no coração também, que são pessoas muito queridas para a gente aqui. Todos vocês são queridos, tá bom? Mas tem pessoas que estão dependentes de uma saúde, a gente reza mais com essas pessoas, tá bom, gente? Deus abençoe vocês, precisa de ajuda, também estamos à disposição para também essa família também. Tá bom, Zezinho, Catarina, tá bom? Conta com a gente aqui. Deus abençoe vocês, viu? Queremos até rezar também por eles, uma Ave Maria, né? A gente já recebe isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso que eu sempre falo, né? Que é muito importante a gente prestar as homenagens, os agradecimentos, enquanto a pessoa está em vida na nossa frente, né? Porque a gente tem tanta oportunidade, né? Vamos viver um pouquinho desse exemplo de Jesus, né? Que se deixou de lado daquilo que era do mundo, né? Pode ser que durante essa Semana Santa vocês, como eu, se encaixem em cada um dos personagens, talvez como Pedro, ali que às vezes se deixa tomar pelo rancor, talvez aqueles que têm sede de poder, talvez até aquele ladrão que diz: Jesus, lembra de mim quando estiveres no paraíso. A gente às vezes é tão cheio de pecados, eu falo por mim, e a gente vê que a misericórdia de Deus é grande. Então é um tempo que a gente vai experimentar também isso durante a Semana Santa, vamos meditar. Então agradeço também você que nos acompanha pelas redes sociais, através aí do Dimas, né, que sempre está prestigiando, nos ajudando, né, aí para que a palavra de Deus chegue aos lugares, né, que a gente não consegue atingir. Às vezes tem pessoas acamadas, né, pessoas doentes. Então que a palavra de Deus possa também chegar até você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou e está convidado a nos acompanhar durante essa Semana Santa. Recebamos agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olhai, Senhor, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Evangelho e de paz, Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Jesus Cristo Rei. Viva! Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, ele entrou, os amigos seus foram também, multidão de festa se cantou. Glória, glória ao Filho de Davi, e aos que perguntam assim ele é, se não respondem as pedras falarão. Esse é o profeta Jesus de Nazaré. No jumentinho de Jesus, e no jugo tem a monte.
quando Jesus